Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor sobre sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Seja bem-vindo em mais um dos nossos devocionais da missão Mobilizando Vidas. E nesse devocional de hoje eu gostaria de ler com você, se você puder abrir a sua Bíblia, para poder estar meditando mais tranquilamente em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10 e verso 11. Vou estar aqui lendo com você. O que as suas mãos tiverem de fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Amém? Todos nós, talvez você aí que está, não é ainda meu caso, mas na casa aí do 40 para cima, ou até mesmo que está na casa do 30 aí, como eu, na nossa infância, a gente, principalmente os homens, né, que estão ouvindo, sempre deve ter falado isso. Quando eu crescer, vou ser policial, né? As mulheres, talvez, na infância, poderiam ter falado: quando eu crescer, eu quero ser uma médica. Quando eu crescer, eu quero ser uma advogada, né? Então, todos nós passamos muito isso na nossa infância, né? Principalmente de querer ser um policial. Hoje os homens, os meninos aí têm um sonho de ser jogador de futebol, né? Nesse sentido, uma influência, né? Essas coisas que estão aí no mundo atual. Mas voltando aqui para o nosso texto, Salomão, ele traz uma reflexão sobre o destino de todos nós. No capítulo 9, nesse mesmo capítulo, no versículo 1, ele fala: refleti nisso tudo e cheguei a uma conclusão. E quando nós chegamos aqui no versículo 10, ele traz um ponto que nós devemos refletir muito bem em nossa vida. Eu lembro que na minha primeira viagem missionária, ainda quando eu estava membro de uma igreja na minha cidade na qual eu nasci, estava com meus 16 anos, foi minha primeira viagem missionária, né, para o interior do Amazonas, viajando de barco. E eu lembro que quando eu cheguei lá, estávamos fazendo atividade naquele local. Um dos irmãos da igreja chegou e falou: eu queria ter a tua idade e fazer o que você faz. E eu lembro que a minha resposta para ele foi: irmão, você não nasceu na sua idade, essa idade que você está. Você teve uma idade, sim. E muitos de nós, né, podemos chegar nessa fase como esse irmão e falar isso, olhando para um jovem, olhando para alguém que está na atividade e pensar sobre isso. E aqui Salomão, queridos, ele está trazendo essa reflexão. O que as suas mãos tiverem de fazer, que façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde nós vamos, não tem atividade e nem planejamento. Todos nós, como assim as crianças, como eu falei, temos nossos planos, temos nossos sonhos, né? E há muitos anos atrás a gente via muitas pessoas incentivando, né, os filósofos, as pessoas que têm um conhecimento, falando só sonhe, né? Tem sonho, porque só sonha quem tem vida, né? Então a gente ouvia muito falar sobre isso. Mas hoje o contexto mudou, né? A gente não ouve mais orientações apenas sobre sonhar. Hoje a palavra que a gente ouve muito falar é tenho memórias. Por quê? Porque as memórias são fatos daquilo que já fizemos, que colocamos a fazer, né? Os sonhos de forma contrária, né? Os sonhos é apenas um planejamento, é apenas um desejo, enquanto as memórias, né, são lembranças daquilo que já fazemos, né? Mas aqui Salomão traz para nós que se nós temos algo para fazer, que viemos fazer, né? E fazer com toda a nossa força, né? Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa coragem. Mas muitas pessoas são travadas porque tem medo de errar, tem medo de não dar certo, né? O nosso maior erro, risco, né?
não é o fato de a gente tentar fazer algo e aquilo der errado, mas o nosso principal medo deve ser de não fazer nada, né? Ou de ficar quieto, ou de ficar parado ou inércio. Deuteronômio, capítulo 16, verso 16, no verso final, né, fala que ninguém deve apresentar ao Senhor de mãos vazias. Então, da mesma forma que nós não devemos apresentar ao Senhor com as nossas mãos vazias, mas também que as nossas mãos tenham intensidade, que as nossas mãos tenham força, e toda a força, pois a Bíblia fala que lá na sepultura não vamos ter como fazer isso, e nem como planejar, nem como sonhar, e nem como fazer. Então, se você tem algo no seu coração que Deus tem colocado, se é para estudar, se é para um plano, né? Uma construção, um desejo pessoal, ou um desejo de infância, coloque-se a fazer, meu irmão, coloque-se para se fazer, meu querido. E mais ainda, que isso esteja ligado a glorificar o nome do Senhor. Mateus 6, verso 33 nos fala que, em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas são acrescentadas. Então, que em primeiro lugar, as forças das nossas mãos, a intensidade das nossas mãos, deve ser fazer a vontade de Deus. E as outras coisas Deus vai acrescentar em nossas vidas. E mais ainda, no versículo 12, Salomão complementa: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraças que caem inesperadamente sobre eles. Então hoje nós estamos aqui com saúde, hoje você está podendo ver, está podendo ouvir, hoje você está podendo ficar de pé, hoje você pode andar, caminhar, você pode fazer um estudo, mas se de repente, inesperadamente cair sobre você um tempo de desgraça. Salomão fez essa reflexão para nós. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Não deixe para depois o que Deus tem cobrado de você, o que Deus tem pedido para você fazer agora. Ou não deixe para depois também aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração como desejos para cumprir a sua vontade. Seja para pregar, seja para ensinar, seja para instruir, seja para participar. Faça com todas as forças das suas mãos. Porque não sabemos, como Salomão colocou, além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Querido, na sepultura não há nem sonhos e nem memórias. Não há planejamento e nem atos para se fazer. Mas aqui em vida nós podemos fazer para o Senhor. Que você use as forças das suas mãos, que você use o seu entendimento, o seu tesouro, os seus talentos para servir à vontade de Deus. E deixe que as outras coisas Ele vai acrescentar sobre a sua vida. E deixe que Ele vai cuidar dos seus planos, dos seus sonhos. Ele é um Pai cuidador, zeloso, que ora por nós. Faça primeiramente a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus.